Hoje vamos continuar falando sobre a virtude da humildade na sua relação com a humanidade, né? Com a interação com outros seres humanos. A ilustração nos lembra que, pelo menos em inglês, né, essas duas palavras têm só duas letrinhas que diferem uma da outra. Em português a gente tem mais uma letra aí de diferença, né, porque a nossa terminação é diferente, mas a ideia é bastante parecida, né? Nós temos entre esses dois conceitos uma semelhança muito grande, não apenas na grafia, mas também na prática. E começamos falando sobre a questão das honrarias, né? Temos aqui uma frase do Mark Twain, que nos lembra que para o ser humano humilde é melhor ser merecedor de honrarias e não recebê-las do que receber honrarias sem fazer por merecer. Essa questão está intimamente relacionada com uma prática muito comum na mente da maioria de nós, né, que de alguma forma, em alguns momentos, pelo menos, busca se comparar com os demais seres humanos. E nessa questão, nós temos aqui a primeira frase do Confúcio, segue mais algumas sobre esse mesmo item, né, que nos lembra que a gente não deve se supor tão grande ao ponto de pensar que os outros sejam menores que a gente, né? Quando a gente se considera tão grande, a gente acaba entrando, na verdade, num paradoxo que o missionário L. Stanley Jones, americano do século XX, resumiu nessa frase, né, dizendo que na tentativa de nós tornarmos grandes, ficamos pequenos, né? Quando a gente trabalha só para ficar grande, na verdade, a gente deixa de ser um humano, né, no conceito que a gente introduziu no começo. E ainda sobre essa questão, temos uma frase aqui do Rabino Newton Bonder, que nos lembra que o desejo de ser mais esperto do que todos os demais é a maior das tolices. Muitas pessoas, em alguns momentos, tentam fazer isso, mas é impossível, né? Ninguém consegue ser mais esperto do que todos os outros, a não ser, talvez, por uma fração diminuta de tempo. Ainda nessa questão de relacionamentos e a questão da humildade, tem uma frase aqui bem famosa do Steve Jobs que diz respeito a críticas, né? Existem muitas pessoas que, no afã de desmerecer os outros, acabam criticando. E o que o Steve Jobs nos lembra é que a gente identificar essas pessoas, né, que quando elas criticam, são pessoas que estão fazendo menos que a gente, né? A frase dele diz assim: você nunca será criticado por alguém que esteja fazendo mais que você. Você só será criticado por alguém que esteja fazendo menos. Por quê? Porque quem tem consciência que está fazendo mais que você, ele vai se aproximar não com o intuito de criticar, mas com o intuito de ajudar, de
compartilhar o conhecimento, né, vai se colocar a serviço dos demais, né, de forma a exercer a virtude da humildade. Ainda essa questão se aplica também na comunicação em geral, né, não só nas críticas. A gente é lembrado aqui por essa frase da professora Lídia Vasconcelos, que o fato de uma pessoa não entender o que a gente diz, do jeito que a gente diz, não significa que a outra pessoa seja burra ou que ela não esteja à altura da nossa inteligência. Diz ela, você que pode não ser tão hábil quanto imagina, e justamente por isso não conseguir formular uma mensagem compreensível. Esperamos que essa mensagem seja compreensível. Ainda nessa questão das críticas, conversas e debates, né, temos aqui uma frase do Dale Carnegie que nos lembra que a única forma de vencer uma discussão é evitá-la. Quando a gente, muitas vezes, desprovido ou esquecendo da humildade, entra numa discussão com o objetivo de vencer, a gente acaba, na verdade, buscando, às vezes, argumentos falsos, acaba envolvendo as emoções, mas vencer uma discussão não é possível. Se você não quiser isso, então tem que não entrar. É isso que o Dale Carnegie nos recomenda. Outro aspecto da humildade está por detrás da questão do machismo, né, que muito foi falado essa semana, né, anteontem foi o Dia Internacional da Mulher, e nós temos uma frase aqui que mostra exatamente o que acontece, da Simone de Beauvoir, uma escritora francesa do século XX, que diz assim: ninguém é mais arrogante, violento, agressivo e desdenhoso contra as mulheres do que um homem inseguro de sua própria virilidade. Isto é, acaba buscando mascarar, né? Isto é, esquecendo totalmente da humildade, a sua insegurança, né? Através de comportamentos desse tipo. Essa é uma das origens do machismo, mas também está por detrás de muitas outras atitudes agressivas, arrogantes e violentas. As pessoas que têm insegurança, né, de si próprias não precisam disso para conviver com os demais. Ainda nessa sequência de frases, né, envolvendo a questão da comparação, do relacionamento entre as pessoas, temos uma frase aqui do Carlos Castanhedo, um antropólogo peruano que escreveu diversos livros, talvez vocês lembrem de alguns aí, foram bem famosos nos anos 70, 80. E a gente extraiu essa frase que diz assim: enquanto você se sente a coisa mais importante do mundo, você não pode verdadeiramente apreciar o mundo ao seu redor. Você é como um cavalo com vendas. Você só se vê, alheio a todo o resto. Essa frase nos lembra então que, na medida que a gente se considera superior ou mais importante que os outros, a gente acaba tendo um comportamento que vai na direção contrária da humildade e que faz com que
a gente de fato não consiga nem enxergar o que se passa com as outras pessoas. Essa mesma questão de enxergar o que se passa com os outros também foi abordada pelo Mahatma Gandhi, de uma forma talvez um pouco menos cruel, mas elegante, mas a ideia é semelhante. Diz ele: só quando vemos os próprios erros através de uma lente de aumento e fazemos exatamente o contrário com os outros, é que se pode chegar à justa avaliação de uns e de outros. Lembrando a gente que nós temos uma tendência natural de supervalorizar os erros dos demais e minimizar os erros da gente. Por isso ele recomenda uma lente de aumento para os nossos e o contrário para os dos outros. Eu não sei se tem inspiração direta nessa frase ou não, mas o pastor Marco Machado, catarinense contemporâneo, é uma frase semelhante que diz que é para trocar a lupa, que a gente costuma colocar nos outros, por um espelho. É para a gente assumir os nossos erros, para que de tal forma a gente possa ferir o nosso orgulho. Diz ele: quem não fere o orgulho mata o amor. A falta de humildade acaba, se não matando, dificultando sobremaneira que o amor entre e permaneça nas nossas vidas. Essa mesma ideia foi abordada por vários outros autores. O Aldous Huxley, escritor inglês, diz que é para fazer a nossa alma brilhar com a mesma humildade sem ego do arco-íris. E nessa condição, não importa onde você vá, neste mundo ou no próximo, o amor irá te encontrar, te atender e te abençoar. A Madre Teresa de Calcutá também nos lembra dessa questão. Pode levar a gente a se sentir insignificante, mas ela nos lembra que ainda assim somos importantes. Ela diz assim: às vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. E entrando aqui nas últimas duas, o filósofo francês Edgar Morin, que é na verdade pseudônimo, diz que devemos sermos todos irmãos humildes nesse planeta, porque afinal estamos perdidos num dos arredores de um sol, a nossa estrela que nos ilumina todos os dias. Ele chama de um sol suburbano, porque ele fica na periferia de uma galáxia que também não é das mais importantes, e nos lembra ainda que no nosso próprio mundo estamos privados de centro. O centro da Terra é inatingível. A gente está preso apenas à camada superficial desse planetinha perdido no espaço. E para a gente concluir esse tema aqui, temos aqui uma frase do Eckhart Tolle que resume bem tudo que nós dissemos hoje. Ele nos lembra que, na essência do que nós somos, cada um de nós não é nem inferior, nem superior a ninguém. E quando a gente compreende isso, diz ele, surge dessa compreensão a verdadeira autoestima e a verdadeira humildade.
ele nos lembra que, do ponto de vista do nosso ego que quer se sentir importante, autoestima e humildade parecem ser contraditórios, né? Se a gente é humilde, então nós não somos ninguém, não somos mais menos que todo mundo. Mas ele nos coloca justamente que compreender essa dupla é, na verdade, então, uma mesma coisa, um verso e reverso de uma mesma moeda. Quando a gente desenvolve essa verdadeira compreensão da humildade, então a gente também desenvolve a nossa autoestima.